Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver a PC8 com vários grupos funcionais. Eu compilei alguns dos principais para a gente poder fazer um fechamento do segundo bimestre. Primeiro exemplo são os haletos orgânicos. São os compostos halogenados em que existe a presença de flúor, cloro, bromo ou iodo. Como representado aqui. O exemplo que eu coloquei para vocês era uma estrutura composta de carbono e 4 hidrogênios. Um dos hidrogênios ele é substituído por um bromo. Automaticamente, outra substituição. Quando nós temos a substituição do hidrogênio por flúor, cloro, bromo ou iodo, nós temos os haletos orgânicos. Como que se dá nome a eles? Bem, primeiro de tudo, quando é cloro, a gente chama cloreto, bromo, brometo, iodo, iodeto, flúor, fluoreto, mais D, mais o nome do radical, etil, metil, propil, pentil, mais ila. Ou existe uma segunda maneira de classificação, prefixo com mono, di ou tri, de acordo com a quantidade de carbonos, mais, se for cloro ou bromo, iodo ou flúor, mais o nome do hidrocarboneto, com prefixo, infixo e sufixo. Maior exemplo de haleto orgânico, CFC12, que é o gás utilizado nas geladeiras e dos freezers. Hoje ele já é substituído pelo HFC 134A. Por quê? Por conta da poluição que era produzida pelo CFC12. Grandes exemplos, nós temos herbicidas, nós temos o clorometano, um bromopropano. Por quê? Vamos lá, dois exemplos aqui. Carbono, nós temos um MET, ligações simples, AN. Como é um hidrocarboneto, terminação O. O cloro, que substitui o hidrogênio, ele vem na frente. Clorometano. Aqui nós temos 3 carbonos. Precisamos identificar em qual deles ocorre a ligação do haleto orgânico. Então aqui nós temos MET, ET, PROP. PROP, ligações simples, AN. Como é hidrocarboneto, O. O bromo está inserido no primeiro carbono, portanto, um bromopropano. Segundo grupo, cloreto de ácido. São compostos que possuem a carbonila. Lembram-se? Carbono dupla ligação oxigênio ligado ou a um cloro e junto um radical orgânico. O radical orgânico mais o carbono ligado ao cloro e este mesmo carbono faz uma dupla ligação com o oxigênio, a famosa carbonila. Como que se dá nome aos cloretos de ácido? Cloreto mais D mais o prefixo, que é a quantidade de carbonos, e infixo, que é o tipo de ligação química, e os sufixos dos cloretos de ácidos é oila. Exemplo, cloreto de etanoíla. Aqui nós temos 2 carbonos, et, ligações simples, an. Como tem o cloro, nós temos o cloreto de etanoíla. Próximo composto. Nitrocompostos. Os nitrocompostos são substâncias que comumente estão presentes no TNT. Eles são explosivos. Então, eles necessariamente precisam ter o grupo chamado nitro, NO2. Exemplo, um radical ligado ao NO2 aqui. Como que se dá o nome aos nitrocompostos? Nitro mais o prefixo, que é a quantidade de carbonos, mais o infixo, mais o sufixo O. Exemplo, H3CNO2, nitro, porque eu tenho NO2, um carbono MET, ligação simples, AN, como é um hidrocarboneto ligado nitrometano. Nós temos nitrobenzeno, nitropropano, nitroetano, 4-metil nitropentano. Por que o 4-metil? Porque ele está ligado ao quarto carbono. A numeração começou da direita para a esquerda. Por quê? Porque o grupo nitro está mais próximo do lado direito da cadeia. Próximo grupo, nitrilas, também chamado de cianetos. Carbono com dupla ligação, a tripla ligação a um nitrogênio. E como é dado o nome? Prefixo, quantidade de carbonos, mais o infixo, que é o tipo de ligação química, mais sufixo O, mais nitrila. Ou existe uma segunda maneira de nomear as nitrilas ou cianetos. Cianeto mais D mais o nome do radical, prefixo mais ila. Estes compostos eles são derivados do gás cianídrico. Os gases cianídricos, eles comumente eram chamados de cianetos, por isso que ficou esse nome.
Então, o primeiro gás cianídrico utilizado foi o azul da Prússia. Depois conseguiu-se obter o azul sulfúrico. Com isso, a junção destes dois formou-se o ácido prússico. Então, aqui temos alguns exemplos. Carbono, tripla ligação ao hidrogênio. Então, eu tenho uma nitrila ligado a um hidrogênio, cianeto de hidrogênio. Aqui, carbono, tripla ligação ao nitrogênio, uma nitrila ligado a um grupo metil, cianeto de metila. Aqui, nós temos um outro composto, carbono, tripla ligação ao nitrogênio, uma nitrila ligado a um hidrogênio. Aqui eu posso também chamar metanonitrila. Portanto, este primeiro composto é igual ao outro composto também, que é o cianeto de hidrogênio. São duas maneiras apenas diferentes de dar nome a estes compostos. As nitrilas, elas são substâncias extremamente tóxicas. Por quê? Porque são gases. E esses gases, a partir do momento que eles caem na atmosfera, eles podem causar inúmeros problemas para o nosso organismo. Um exemplo que nós temos é a amidalina. A amidalina está presente em várias frutas, nas sementes como pêssego, cereja, maçã, uva e principalmente na mandioca brava, que é mais comum do conhecimento de vocês. Então, a amidalina ela tem a concentração através da formulação das nitrilas, ou também chamadas de cianetos. Próximo grupo nós temos o ácido sulfônico. Ácido sulfônico ele é reconhecido pelo grupo SO3H. Como que damos nome aos ácidos sulfônicos? Ácido mais prefixo, quantidade de carbonos, infixo, tipo de ligação química, sufixo O mais sulfônico. Exemplo, CH3SO3H. SO3H é o ácido sulfônico. Então, nós temos mais o CH3, que é um grupo metil. Nós temos o ácido metanosulfânico. Próximo, CH3, CH2, SO3H. SO3H é o ácido sulfônico. Como eu tenho mais um grupo etil, ácido etanosulfônico. Muitas espumas de shampoos, sabonetes, cremes possuem na formulação ácido sulfônico, que é o que gera aquelas espumas, que são com aspecto surfactante e que diminuem a tensão superficial. Além disso, grande parte dos detergentes utilizam isso através da tensão superficial para poder retirar a gordura na limpeza. Vamos lá, mais um grupo, anidrido orgânico. Como que eu reconheço? São compostos que possuem 3 oxigênios ligados a 2 carbonos. Então, eu tenho 1, 2, 3 oxigênios, 1, 2 carbonos. Como que se dá nome aos anidridos orgânicos? Anidrido mais o nome do ácido carboxílico, porque o anidrido orgânico ele é um derivado do ácido carboxílico. Então, portanto, para que ocorra a formação é necessário que a hidroxila, aqui está a hidroxila OH dos ácidos carbônicos, reajam com o hidrogênio da hidroxila de outro ácido. Então, eu tenho 2 ácidos carboxílicos que se juntam e as hidroxilas livres, uma delas se junta ao hidrogênio, forma uma molécula de água e o restante deste composto é o nosso anidrido orgânico. Exemplo que temos de anidrido orgânico, anidrido etanóico, por conta do quê? Porque nós temos quantos carbonos? 1, 2, 2 grupos etis. Como é ácido carboxílico, automaticamente nós terminamos com óico, anidrido etanóico. Met, et, prop, but. Aqui nós temos 4 carbonos. Então, nós temos o but, anidrido butanóico. Aqui eu tenho anidrido butanóico propanóico. Por quê? Porque os dois compostos são diferentes. Um tem 3 carbonos e o outro tem 4 carbonos. Met, et, prop, propanóico. Met, et, prop, but, butanóico. Anidrido butanóico propanóico. E por último, os compostos chamados de Grignard. Compostos Grignard são aqueles que têm a formulação de um haleto orgânico do cloro com bromo, com iodo, com flúor, que nós estudamos anteriormente, fazendo uma ligação com um magnésio. Como então que a gente dá o nome? O nome primeiro ele vem o nome do ânion, que pode ser cloreto, brometo, iodeto ou fluoreto, mais D, mais o nome do radical que está ligado, mais magnésio. Exemplo, quantos carbonos eu tenho aqui?
E eu tenho 2 carbonos mais um grupo metil. Aqui eu tenho um composto chamado de isopropil, mas eu tenho um magnésio e um flúor ligado. Portanto, fluoreto de isopropil magnésio. Próximo composto, uma cadeia fechada com CH3 ligado. Portanto, eu tenho um ortotoluil, mas eu tenho um magnésio e um cloro ligado também. Então, é um cloreto de ortotoluil magnésio. Outro exemplo, brometo de sec-butil magnésio, iodeto de butil magnésio.